Cumprimentar a todos os queridos irmãos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 1 ao 18. Primeiro Reis 19, de 1 a 18. Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unja Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que Deus abençoe a leitura e a palavra de Deus do seu coração. No Salmo 112, eu gosto bastante do Salmo 112, e ele diz que o homem bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E este homem bem-aventurado que teme ao Senhor, ele não se atemoriza de más notícias. Por isso que ele é bem-aventurado, porque ele teme ao Senhor. E nesse sentido, ele não se atemoriza de más notícias. E diz ainda o texto: o seu coração é firme, confiante no Senhor. A pergunta que nós temos que sempre fazer nesses dias, meus irmãos: qual tem sido a sua reação
frente ao contexto atual de tantas más notícias? Qual tem sido a tua reação, minha irmã, meu irmão? E nós devemos pensar e fazer sempre essa reflexão. O tempo vai passando, o confinamento e a pressão, e nós temos que sempre fazer essa pergunta e nos examinar. Qual tem sido a minha reação, da minha família, os nossos entes queridos, como nós temos nos relacionado? Sabe por quê, meus irmãos? Elias era um homem de Deus. Elias era um homem temente ao Senhor. E com certeza ele era um homem bem-aventurado, que temia o Senhor. Só que aqui no capítulo 19, no primeiro livro dos Reis, ele fraquejou feio. E nós aprendemos muitas lições desse texto maravilhoso que eu creio que você conheça. Ele havia, meus irmãos, conquistado grandes vitórias. Vamos citar algumas delas nos capítulos anteriores. Por exemplo, Elias enfrentou o rei Acabe com ousadia, dizendo que não haveria chuva. Elias também teve fé na providência de Deus, onde foi alimentado pelos corvos. Ele desafiou o povo de Deus que não oscilasse entre dois pensamentos no evento Monte Carmelo. Elias confiou que Deus forneceria pão com a viúva de Sarepta. Ele também teve fé na ressurreição do filho da viúva. E além disso, foi um homem de oração. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, que ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Veja que quadro maravilhoso deste homem de Deus, do profeta do Senhor. Um homem que andou com Deus, um homem que tinha vida de intimidade, de comunhão com o Senhor Jesus. Mas quando Elias recebe o comunicado que Jezabel queria matá-lo, ele desmonta. Ele entra em pânico. Parecia que não era o mesmo Elias. Acabe era casado com Jezabel, uma mulher terrível. Foi morta e os cães comeram a sua carne. E Acabe imediatamente contou a Jezabel quão grandes coisas Elias havia feito. E essa informação que Jezabel tomou conhecimento, ela ficou furiosa. E ela jurou vingar-se. Mais ou menos assim, olha, vou fazer a mesma coisa com você, viu, Elias? Vou fazer a mesma coisa com você. Isso colocou o coração de Elias em total desespero. Vai imaginando, ameaçado e com medo de Jezabel, diz o texto que Elias foge para o deserto, onde Deus se manifesta a ele, onde Deus em sua graça manifesta a Elias provendo sustento e se revela ao profeta de maneira surpreendente. E algumas coisas também eu quero aqui destacar, algumas atitudes revelam que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, como diz o texto de Tiago 5,17, e também nós, meus irmãos, sujeito aos mesmos sentimentos que ele, mesma coisa. E Elias, aqui diz a palavra de Deus, Elias teve medo. Veja aí, acompanhe na sua Bíblia. Então Jezabel, verso 2, mandou um mensageiro a Elias dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã
a estas horas não ferirei a tua vida como fizeste a cada um deles. Agora o verso 3, temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida. Veja só, o mesmo Elias, profeta Elias, homem de Deus, que alguns capítulos atrás, grandes eventos, grandes conquistas. Aqui ele tem medo. Levantou-se para salvar a sua vida. Ele teve uma profunda, meus irmãos, agonia. Claramente nós observamos isso. Desejo de morrer. Ele pediu para Deus: quero morrer. Tira a minha vida. Veja aí no verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, um arbusto, pouco mais de 3 metros de altura, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que meus antepassados, tira a minha vida. Exatamente isso, meus irmãos. O texto não diz essa palavra, mas claramente, e também os estudiosos dizem isso, que ele foi acometido por uma depressão. Não sabemos o estágio da sua depressão, mas aqui claramente ele pede a morte. Quero morrer, tira a minha vida. Com certeza, meus irmãos, coisas boas não pairava na mente de Elias. Coisas boas não pairava. Elias se isola no deserto, deita e dorme debaixo de um zimbro, diz aí a palavra de Deus no verso 5, verso 6, e numa caverna, no verso 9 também, nós observamos, ele também deita e dorme. O sono, meus irmãos, é algo maravilhoso e abençoado. O sono é bom e reparador. Mas nessa circunstância de Elias, certamente foi uma fuga. Ele queria fugir, pediu a morte, deitou, dormiu, o anjo veio, tocou-lhe e disse: levanta, come. Ele levantou, viu, junto à cabeceira um pão cozido, pegou, comeu, bebeu, tornou a dormir. O verso 7, volta o anjo segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E aí o Senhor fala com o profeta Elias. Portanto, meus irmãos, nós observamos várias características, várias atitudes desse homem de Deus. Atitudes essas semelhantes a nós. As mesmas atitudes, como diz a palavra de Deus. Eu queria aqui deixar algumas soluções para combater as doenças da alma, principalmente, meus irmãos, em dias atuais. É claro que essas soluções, esses princípios que nós extraímos daqui da palavra de Deus, são soluções que nós devemos cultivar diariamente. Diariamente. A palavra de Deus indica isso. Nós precisamos cultivar, fazer, ministrar isso em nossos corações. Não é uma receita de bolo. Então, qual é a primeira solução para combater as doenças da nossa alma? Como vemos aqui claramente que o profeta Elias estava doente na alma. Em primeiro lugar, não devemos tirar os nossos olhos de Jesus Cristo. Confie em sua providência e em seus ilimitados poderes. Esse é o primeiro princípio da palavra de Deus. A primeira solução para combatermos diariamente as doenças da nossa alma
que também são inerentes a nós. Não foi só no profeta Elias. E aí nós observamos, meus irmãos, como já lemos no verso 5, no verso 6, até o verso 8. E eu queria mais uma vez ler o verso 8 e o 9. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Nós não devemos tirar os nossos olhos, meus irmãos, em Cristo. Note que houve um milagre, houve um miraculoso suprimento alimentar, que era um símbolo da providência de Deus na vida do profeta Elias. E ele não percebeu. Esse foi o erro do profeta Elias. Nesse evento em especial, ele não conseguiu enxergar a mão de Deus. O profeta Elias não conseguiu enxergar a providência de Deus. Por meio do anjo que foi, quando ele dormiu, tocou, levanta e come. Ele levantou, comeu, dormiu novamente. E pela segunda vez o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Vemos aqui, meus irmãos, a providência milagrosa do Senhor Deus na vida do profeta Elias. Esse foi o erro dele. Ele tirou os olhos do Senhor por algum momento e superdimensionou os seus problemas. Com certeza é isso. Ele tira os olhos do Senhor porque nos capítulos anteriores nós vemos completamente o oposto da vida do profeta Elias. Mas aqui não, no capítulo 19, ele não viu nada disso, ele não conseguiu enxergar. Ele tira os olhos do Senhor e superdimensiona os seus problemas. Por exemplo, ele colocou os olhos no medo. No medo. Ele não temia nada anteriormente. Ousado, intrépido. E aqui, meus irmãos, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, quando Jezabel diz categoricamente: agora eu vou te matar. Ele colocou os olhos no medo. E também ele colocou os olhos, meus irmãos, em seu egoísmo. Veja aí no verso 10, quando ele faz a primeira justificativa, ele justifica, depois esse verso ele se repete no verso 14, e veja no finalzinho: e eu fiquei só, procuram tirar-me a vida. Veja o seu egoísmo, meus irmãos. E eu fiquei só. Nem imaginava que já o Senhor Deus falaria para ele que haveria mais gente firme no Senhor. Não era só ele. Veja só o seu egoísmo. Eu fiquei só. E aqui nós observamos, meus irmãos, uma autocomiseração. A gente precisa tomar cuidado com isso. Uma coisa vai levando a outra. A autocomiseração é pena de si mesmo, autopiedade. Nós não vemos essas palavras aqui no texto, mas claramente estas lições nós observamos na vida do profeta Elias, lições negativas que tiramos isso para a nossa vida e devemos transformar positivamente. Elias tirou seus olhos temporariamente do Senhor e isso acabou superdimensionando e valorizando os problemas, e ele permanece no medo, que leva a palavra de egoísmo e também de autopiedade. Portanto, essa é a primeira lição para todos nós em tempos que estamos vivendo hoje, não somente em tempos de coronavírus. Não tire os seus olhos do Senhor, não tire os seus olhos de Cristo. Você e eu
Confie que Cristo vai te fortalecer. Confie em todas as circunstâncias, circunstâncias boas e circunstâncias não tão boas. Confie que Cristo vai te fortalecer. Olha para Jesus. Nesses tempos em que nós não estamos pertinhos uns dos outros, na igreja, ou mesmo entre os familiares, meus irmãos. Entre os familiares. Nossos queridos, os pais, as mães, os avós querem ver os seus netinhos. Não podem, tem que ficar cada um confinado no seu lar. E aqui nós temos o pai da Lu também, a vontade dele ver os netinhos, ele vem dar uma passadinha de longe. E a gente vê ali a expressão de queria estar junto, sempre estar aqui durante a semana. Minha mãe também, mais de um mês que nós não nos vemos, só por telefone. E isso choca, isso machuca um pouco. Mas nós temos que ter paciência. Nós temos que olhar para o Senhor, não tirar os nossos olhos de Cristo, confiar que o Senhor está no comando. O Senhor está dirigindo tudo e Ele tem nos fortalecido. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a segunda solução para combater as doenças da nossa alma, que foram típicas do profeta Elias nesse momento, mas que também são para nós. Esteja em constante comunhão com os irmãos. Mas aí você vai me dizer, mas pastor, como assim? Como em comunhão com os irmãos? Eu quero estar com os meus irmãos, mas eu não posso. Estou em confinamento. Claro que sim, meus irmãos. Mas nesse sentido, agora nós não podemos ter comunhão presencial, nem com os nossos familiares, como eu acabei de falar. Mas nós estamos tendo comunhão via online. É estranho ficar falando aqui, olhando para a máquina, olhando para o celular. Eu procuro vislumbrar os rostinhos, os olhares, a atenção dos irmãos, mas é difícil, irmãos. Mas assim eu me esforço um pouquinho. Mas procuramos nos manter essa comunhão aquecidos em torno da palavra de Deus, que é a base, que é o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa comunhão. Por quê, meus irmãos? Porque no caso de Elias se isolou. Ele se achou sozinho. E a gente pode observar, ele foi ao deserto. Deixa o seu moço, ele mesmo, verso 4, porém se foi ao deserto, caminho de um dia, sozinho, solitário. Meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos já sobre o medo, e eventualmente estamos falando na igreja sobre o medo. Uma certa pitadinha de medo que leva à prudência, tudo bem. Mas o medo é perigoso. O medo demais, o medo excessivo. Certamente, meus irmãos, o texto nos aponta para isso, que o medo levou Elias ao isolamento social. Ele se isolou. E por consequência, levou a ele pensamentos ruins, com certeza. Ele deve ter pensado, ele teve pensamentos distorcidos, errados e exagerados, como nós falamos em primeiro lugar. Ele superdimensionou os problemas. E aí você veja no verso 18 que Deus havia conservado 7.000 homens. 7.000 não haviam ajoelhado perante Baal. Você percebe que o profeta Elias se isola, por consequência pensa em si mesmo, eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E você pode observar, meu irmão, que isso é algo muito interessante. Ele disse, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Isso é repetido no verso 14. Ele se justifica, tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor. Ok, tudo isso é verdade. Mas no final, ele dizia, eu fiquei só
e procuram tirar minha vida. Quem estava procurando tirar a vida dele? Era só Jezabel. Veja o que o medo fez com esse homem. Supervalorizou os problemas. Jezabel, sim, ele teve medo dela. Mas o texto nos diz claramente que quem queria matá-lo era Jezabel. Mas ele coloca aqui que outras pessoas, no plural, procuram tirar-me a vida. Quem? Você note nesse verso, como lemos o verso 18, que Deus falou: também conservei em Israel 7.000 que não havia se ajoelhado perante Baal. Ou seja, não é só você, Elias, que eu conservei como servo de Deus, temente a Deus, mas tem mais gente. Nós não podemos nos isolar, meus irmãos. Se nós nos isolarmos nessa circunstância, principalmente nessa, ainda que estamos já isolados, o que vai acontecer? O que pode acontecer? A nossa mente padece, o nosso corpo também padece, a nossa vida espiritual se enfraquece. E sabe o que os especialistas dizem? Os doutores, os médicos? Que a nossa imunidade baixa. Isso é meio óbvio, né? Efeito cascata. Claro, e nós estamos juntos com os nossos familiares, mas nós devemos nos envolver com os irmãos, com as coisas do Senhor. Elias ficou inerte, cruzou os braços e pediu a morte. Entretanto, Deus disse: volta ao teu trabalho. Verso 15, você pode observar: volte ao trabalho. E aí eu acrescento o que a palavra de Deus diz também lá em Colossenses: pense nas coisas do alto, onde Cristo vive. Busque, pense. Muitos não podem, obviamente, literalmente trabalhar, trabalho secular, mas o exercício devocional, o trabalho que envolva as coisas do Senhor, a comunhão do Senhor, nós precisamos assim usar os meios que nós temos, que são as redes sociais, comunhão online, como isso já está acontecendo. Nós temos a reunião de oração na segunda, agora na quinta-feira, e não é fácil, né? A gente fica ali vendo um outro, mas isso nos aquece mais um pouquinho. Então nós precisamos sim ter comunhão com os nossos irmãos, com os nossos familiares. E isso é uma solução para combater diariamente as nossas doenças, as doenças da nossa alma. Mas em terceiro e último lugar, esteja sempre em comunhão com Deus. Sobretudo, comunhão com Deus por meio das Sagradas Escrituras. Comunhão com o Senhor. E aqui nós observamos, meus irmãos, quando ele ali entra no verso 9, entra na caverna, passa a noite, e veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? E aí Elias responde a Deus: tenho sido zeloso, e se justifica, fiquei só. E aí no verso 11, disse Deus: sai neste monte perante o Senhor. E aí esses eventos extraordinários, meus irmãos, que aconteceram, eis que passava o Senhor em uma grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Meus irmãos, nós precisamos ter e manter a comunhão com Deus por meio da palavra de Deus. Deus falou com o profeta Elias, como falara anteriormente.
E aqui também estava falando com ele. Deus não falou com o profeta Elias, como lemos, no grande e forte vento. Deus não falou com ele desta forma. Deus não falou com o profeta Elias no terremoto. Deus não falou com o profeta Elias no fogo, que são sinais, diz as Escrituras, meus irmãos, sinais de santidade, sinais da ira de Deus. São sinais. Vento, terremoto e fogo. Mas Deus não falou com o profeta Elias através do vento, do terremoto e do fogo. Mas Deus se revelou ao profeta numa brisa suave e tranquila. É mais ou menos exatamente o que diz isso. Cício, tranquilo e suave. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Deus se revelou a ele numa brisa suave e tranquila. Note que Deus falou com Elias. Isso aqui eu quero que você veja com carinho também. Note que Deus falou com o profeta Elias, levando a memória do profeta ao passado. Mas aonde, pastor? Veja o verso 8, quando ele diz aqui, quando ele levanta, come e bebe, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Olha essa frase. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus, meus irmãos. O lugar onde Deus falou com Moisés e onde Moisés passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus no monte. Olha que coisa extraordinária. Ele vai a um lugar, caminha 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Deus traz à memória do profeta o passado, as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, mostrando que a providência de Deus, demonstrando para o profeta Elias a graça do Senhor, provendo, acompanhando, cuidando, falando com Moisés, o lugar onde, Monte Horebe, o lugar onde Deus falava com Moisés. Deus se revelou em sua palavra, meus irmãos, em Cristo Jesus, trazendo também, e traz à nossa memória a providência de Deus, e traz à nossa memória diariamente a provisão, a proteção e a fidelidade do Senhor, e nós precisamos estar em contato com as Escrituras para lermos, meditarmos e nos alimentarmos, e a nossa fé se fortalecer na palavra de Deus. Porque diariamente, paulatinamente, essas serão as soluções para os nossos dilemas, as nossas crises e as nossas enfermidades da alma. Deus se revelou de modo dramático, por exemplo, um pouco antes, no Monte Carmelo, no profeta Elias. Mas aqui no Monte Horebe, Deus se revelou com Elias no silêncio de uma brisa, um cício suave e tranquilo. O que isso significa, meus irmãos? Que Deus se revela em Jesus Cristo de maneira simples, de maneira calma, de maneira serena e tranquila, com um texto, como alguém abençoando um outro irmão com uma palavra de Deus. Assim somos convidados a descansar na mansidão de Deus e crer que, de coração, de verdade, que Deus está de fato no controle de todas as coisas, que Deus tem falado conosco por meio da sua palavra, com essa tranquilidade, com a mansidão de Deus. Nós devemos descansar nisso. E para finalizar, essas soluções diárias são soluções que não são, como falamos, não é uma receita de bolo, não é algo mágico.
algo que nós devemos cultivar, soluções diárias para combater sim as nossas doenças, doenças da alma, doença da mente. E quem sabe você está passando por alguma situação assim. Não tire os seus olhos de Jesus Cristo, da palavra. Confie no Senhor. Confie na providência do Senhor. Confie no poder ilimitado de Deus. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Quem sabe deixe notícias erradas, más notícias. Desliga um pouco. Não tire seus olhos de Cristo. Não se isole, meu irmão. Busque ter comunhão com os irmãos, como falamos, via online. Mas busque. Esteja inserido. Você, quem sabe, que não esteja. E no momento, meus irmãos, nós devemos usar os nossos recursos que temos para ficar em comunhão uns com os outros. Porque a tendência, se nos isolarmos nessa hora, principalmente nesse momento, a tendência é a autocomiseração. A tendência é ficarmos assim um pouquinho como o profeta Elias. Ah, coitadinho de mim, auto-piedoso, como ele fez exatamente aqui. Só fiquei eu só eu. É a tendência do nosso próprio pecado. E sobretudo, busque comunhão mais intensa com Cristo. Busque comunhão. Por meio do quê? Por meio da revelação escrita, por meio da palavra de Deus que nós temos, as Sagradas Escrituras. Busque, leia mais o texto, volte no texto, tire outras lições, se alimente da palavra. São soluções diárias para nós combatermos com a graça de Deus as nossas mazelas, as nossas crises, os nossos dilemas, quem sabe as nossas dúvidas, coisas que vão acontecendo, meus irmãos. Principalmente no confinamento. Ah, pastor, mas comigo não acontece isso. Sejamos mais cautelosos. Claro, não deve acontecer. O ideal é não acontecer. Mas devemos lembrar, aqueles que pensam estar em pé, vejam que não caiam. O ideal é nós crescermos. Esse não seria o ideal, talvez, da vida do profeta Elias, mas aconteceu com ele. Pediu a morte. Eu quero morrer. Que sensação, meus irmãos. Talvez como falamos, uma depressão profunda, mas certamente um estágio de depressão aconteceu na vida do profeta Elias. Mas que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, a você, a mim, a tua família, a nossa igreja, para combater esses problemas, essas doenças da nossa alma que eventualmente podemos ter. Que Deus abençoe. Eu quero orar com a sua vida, abençoar o seu coração e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção. Peço humildemente a tua bênção, a tua graça por cada família que nos ouve, família da Igreja Presbiteriana em especial de Vila Paulo e outras famílias, onde chega esta tua palavra, no ouvido, no coração de cada um, que penetre profundamente, cause um impacto, cause uma mudança de vida, Senhor. Que a graça do Senhor esteja acompanhando, esteja abençoando cada família da nossa igreja, os idosos da nossa igreja, as crianças, cada um, Senhor, que não desanime, ninguém se desanime, Senhor. Pai amado, visita, Senhor Jesus, aqueles corações que porventura estejam com dores na alma, que estejam com enfermidades na alma, Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor invada este coração, que a bênção do Senhor, que o Senhor leve estímulo, que o Senhor leve ânimo, alegria, força, encorajamento, que o Senhor fortaleça esse irmão, que o Senhor fortaleça essa irmã, a esposa, o marido, os filhos. Pai amado, dá-nos, ó Deus, cada vez mais união entre as famílias. Não é que esteja havendo desunião, Senhor, mas nós não nos vemos pessoalmente, ó Pai. Por isso, Senhor, se tem acontecido alguma coisa, algum atropelo, alguma confusão, se isso tem acontecido, Senhor, no seio das famílias, ó Pai, do povo de Deus em geral, eu peço em nome do Senhor Jesus, abençoe
e elimine todos os problemas, ó Deus, que a graça do Senhor repouse sobre as famílias da nossa igreja e sobre todas as famílias que porventura estão nos ouvindo nesta mensagem, na palavra do Senhor. E eu oro abençoando o Senhor. Fortaleça em nome de Jesus. Fortaleça a todos, do menor ao maior, da nossa igreja. Que ninguém desanime, que ninguém enfraqueja, Senhor. Esteja firme no Senhor, na tua presença. Renova, Senhor. Renova a alegria, renova a fé, renova a esperança. Renova, Senhor, as virtudes do Senhor. Renova em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto, o poder e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre todos que estão ouvindo a palavra do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém.